Olá, olá, tudo bem com vocês? E hoje é dia de Pod Vivax de Gastronomia. E eu trouxe uma pessoa querida, e um assunto mais querido ainda. Um assunto que vocês podem falar, é doce, doce como mel. E se eu te contar que tem meles que não são doces? Oi, tem meles amargo? Tem! Meles é o plural de mel, é estranho, mas é isso mesmo. Mas quem vai falar sobre mel, sobre a abelha nativa brasileira, vocês vão se encantar. Sabe quem é? É o querido Eugênio Basile, da MB. Eugênio! Que alegria estar aqui, Bia. É muito importante a gente trazer a mensagem das abelhas, do nosso meio ambiente e comunicar isso tudo. Eu queria só fazer antes um minutinho para falar algumas palavras no português, tem 2 plurais. Existem até com 3 e mel é uma das que tem 2. Então, pessoal, meles é certo, mês também. Mels tem que repetir de ano, né? Sim! Mels da segunda Mês? Mês, meles, do mesmo jeito que tem aluguéis e alugueles. É verdade. Mas ninguém mais fala alugueles, Não, né? é verdade. E a gente quer recuperar uma cultura perdida. Esse é o motivo da gente voltar para o português mais antigo, para o português clássico, para recuperar um conhecimento que o brasileiro teve e que perdeu. Perdeu. Porque olha que coisa maluca, Bia. A gente importou as abelhas, e vamos falar um pouquinho mais disso, dizer de onde vem essa abelha. O Brasil importou as abelhas, importou a legislação e importou a cultura. Então a gente pensa em mel igual os europeus, porque veio tudo da Europa. E a gente desaprendeu a pensar igual os nossos indígenas pensavam. Então a gente desconhece os meles e as abelhas brasileiras. É um tema muito mais complexo do que a gente conheça ou do que a gente imagina. Mas desconhecíamos, porque hoje estruturas abalarão, hoje tudo se transformará, porque você está aqui e vai passar para a gente tanta coisa boa, principalmente mostrar que a nossa abelha, ela não é a vilã que a gente sai correndo, né? Abelha, cuidado, vai picar, sai correndo. Não é a vilã, não é mesmo, Eugênio? Mães, por favor, as abelhas têm um papel fundamental na nossa vida, na nossa sociedade. Não ensine as crianças a terem medo de abelha, que isso é terrível. Como que a gente vai gostar para depois cuidar e, por último, preservar e ensinar um inseto que a gente tem medo? Então a gente não pode ensinar as crianças a terem medo de abelha. A gente tem que ensinar para as crianças a importância das abelhas em tudo que a gente faz. Einstein falava que o mundo termina em 4 anos se não tiverem mais abelhas. Nossa, E como que a gente grita a hora que fala, olha a abelha, a criança grita, não, devia comemorar, olha a abelha, que lindo, que bacana, né? Mas olha, que assunto legal, mas antes, quem é o Eugênio? Porque a gente já quer falar de mel, mas eu acho que a gente tem que apresentar a pessoa. Como é que você chegou nas abelhas, ou como é que as abelhas chegaram no Eugênio? Eu sei que tem a Márcia, sua esposa, um beijo aí pra Márcia, meu carinho pra Márcia, ela é uma querida, né? E eu sei que muito aqui da MB deve-se a Márcia, que é a pioneira de tudo isso, não é mesmo? Exato. Conta pra gente, como é que, Eugênio, você nasceu, cresceu, estudou. Quando eu crescer, eu vou ser embaixador das abelhas, é isso? Olha que coisa louca. Primeiro, vamos fazer um paralelo com o mundo das abelhas, porque o mundo das abelhas é um mundo feminino. E MB é um mundo feminino também, eu sou o zangão. Eu não sou nada. No mundo das abelhas existe a abelha rainha, não existe o rei, né? É mesmo? É só a abelha rainha, uma abelha. A MB é a mesma coisa, a abelha rainha, a Márcia, ela que criou a MB, foi uma ideia dela, tudo começou com ela. A Márcia tinha fechado uma fábrica de sapatos que ela tinha, de alta moda. Nada a ver. Imagina, a Márcia era designer de sapato, a Márcia é estilista. Sim. E a gente tem a fazenda há muitos anos e a gente precisava ter uma receita extra na fazenda, porque a fazenda economicamente não é viável. E a
Márcia teve a ideia de produzir mel e a gente falou, mas se vender só mel, não vai ter renda, então vamos vender o mel com uma marca nossa. E assim nasceu a MB de Márcia Basile, né? E assim começou nessa época. Eu não participava da MB, eu sou engenheiro civil, trabalhei com construção civil e com indústria minha vida toda, construí muito nesse país todo, mas muito mesmo, de norte a sul. E nessa época eu fazia consultoria em estratégia para as empresas. E eu ajudei a Márcia, claro, a Márcia é minha esposa, Sim. então participei do projeto, processo de criação das estratégias, a estruturar a MB, mas eu não era para participar da MB, era só para ajudar a Márcia. E eu sempre tive uma ligação muito forte com gastronomia, que foi sempre uma paixão, e isso, ligação absolutamente como consumidor. Sim. Nada no mundo profissional. E eu sou apaixonado por vinhos. É uma coisa que eu estudo há muitos anos, que é um hobby para mim há muito tempo, que eu amo muito. E aí, quando a MB começou, a gente começou a levar meles para os restaurantes produzidos na nossa fazenda, porque era um caminho óbvio para a MB crescer. E um dia eu cheguei no restaurante do Alberto Landgraf, o antigo Epice, que hoje não tem mais, o Landgraf está hoje lá no Rio, no Otec, né? E eu falei, Alberto, compra nosso mel aqui. Ele olhou e falou, eu não uso isso. O que você usa? Eu tenho um amigo meu lá de Guaraqueçaba ou de outra praia, eu não me lembro exatamente a praia. Ele tem lá um pouquinho, ele me manda um mel aqui diferente, você vai ver. E ele me trouxe 3 meles para experimentar de abelhas nativas brasileiras sem ferrão. Eu nunca tinha posto isso na boca. Olha que loucura, olha como nós brasileiros não sabemos de nada. Não. A uma altura dessa, a gente já tinha uma empresa de mel, a gente produzia mel. Eu sabia que existia abelha jataí, mas nunca tinha posto mel de abelha brasileira na minha boca. E foi paixão instantânea. A hora que eu pus aquele mel na boca, eu falei, como? Isso aqui é uma loucura, como que a gente não conhece? Como é que eu não conheço? Como a gente está fazendo uma empresa de mel e eu não sei o que é isso? Não, pra mim já é loucura achar que abelha nem todas têm ferrão, porque no manual prático que a gente aprende na infância, toda abelha tem ferrão, cuidado, não é isso? Voltamos para a cultura importada. Então a gente importou a cultura da abelha com ferrão e essa abelha com ferrão não é brasileira. Então deixa eu fazer um parênteses, depois eu quero acabar a história. Acabar a história de como a gente terminou. Mas olha que coisa louca. Essa abelha com ferrão que pica a gente, que a gente tem medo, é uma mistura de abelha europeia com africana. As abelhas europeias vieram para o Brasil quando a corte de Dom João VI veio para o Brasil, mais ou menos em 1840, e os jesuítas trouxeram nos navios as abelhinhas que picam, porque eles queriam a cera para engomar e para fazer vela. Tô passada. Pois é, não existiam essas abelhas tão pouco tempo atrás, mas você vai ficar mais passado. Porque essas abelhas que os jesuítas trouxeram acabaram se espalhando pelo Brasil, né? Realmente tomaram conta do Brasil, mas ainda não é a abelha que a gente conhece. Em 1951, a USP trouxe para um estudo científico que foi feito em Rio Claro 50 abelhas africanas. 50. Nada. E dessas 50, 26 abelhas escaparam na natureza por um erro no projeto, no experimento. Deixaram a abelha escapar. Essa é a verdade. O cara que toma conta das abelhas deixou 26 abelhas escaparem. Olha como a gente precisa tomar cuidado com o animal exótico, como a gente precisa tomar cuidado com o meio ambiente. 26 abelhas escaparam na natureza. E hoje, 100% do mel que a gente compra no supermercado é um mel proveniente dessa abelha. Nós estamos falando de 72 anos atrás, não estou falando do século... É o século passado, né? Eu sinto dizer que não adianta. Mas 72 anos não é nada. Gente. E essas abelhas que escaparam, misturaram cruzaram com as europeias, disso sai um híbrido, que é uma super raça, resistente ao frio, ao calor, resistente ao mundo de doença e muito produtiva. Essa abelha tomou conta do Brasil, da América do Sul, sumiu na América Central e está hoje até o Canadá. E essa abelha dominou o Brasil e a gente desaprendeu quem eram as abelhas brasileiras. E hoje, né, tudo quando a gente fala em mel,
A gente só pensa numa Nessa abelha. daí. E não existe a abelha, existem as abelhas. São muita raça. Nossa, gente. Olha que coisa louca. No mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. E a gente acha que é uma só, né? uma A gente, só. né? Você falou, eu estudei a abelha, né? A abelha, Estudei a abelha na abelha. escola, né? Eu estudei a Isso. abelha, né? Que vai lá, que pica, que faz mel e tudo mais, né? Das 20 mil espécies de abelhas, existem cerca de 400 abelhas sem ferrão. E das 400 abelhas sem ferrão que existem no mundo, 300 são brasileiras. Eu vou te contar que eu acho que eu não conhecia sem ferrão, não. Eu acho que eu conheci só as com ferrão. Porque eu fui picada umas 3 vezes. Acredita? Então, Acontece, né? Eu sei que acontece, mas elas me escolheram. Acontece, mas assim, ué. a abelha não é agressiva. E isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. A gente ensina a abelha não é do mal. Essa história de fazer filme de abelhas assassinas, de darem esse status para a abelha, é uma grande besteira. A abelha é defensiva. Veja, Bia, se eu entrar na sua casa, abrir sua geladeira para roubar tua comida e mexer com o teu filho, se eu te der um revólver ao mesmo tempo, é capaz de você me matar, né? Nossa, você vê. É bem provável. É bem defesa, né? E você é agressiva? Não. Não é agressiva, você está defendendo a sua família. A abelha é a mesma coisa. A abelha, ela só é mais perigoso quando a gente está na colmeia e a gente mexe na colmeia, no mel e nas crias delas. E aí elas realmente vão te picar. E aí é uma situação de fato de perigo, por isso a gente tem que colocar as colmeias de abelhas africanizadas longe, principalmente da bola de uma criança. Mas uma abelha pousada numa flor, a abelha que sentou na tua lata de refrigerante, ela nunca vai te picar, a não ser que você encoste nela, que você faça alguma coisa. Foi muito azar. Eu nunca tomei picada de abelha fora, não estando mexendo numa colmeia. Nunca. E olha que, imagine o que tem de abelha na fazenda. Sim. É uma coisa que você não acredita. Mas foi quando eu era criança, não é fácil. Eu sei também, deve gente. Ter pisado, por trás deve desse ter, rostinho. Né? Deve ter pisado, né? Foi isso mesmo, foi no pé, exatamente isso. Não, é exatamente isso. Então, e não é perigosa. E é uma picada de abelha, dói um pouco, mas não faz mal nenhum, é até bom pra saúde. Ah, é? É bom pra saúde, né? É tratamento de artrite, pra um monte de coisa. Não é um veneno do mal, igual veneno de cobra, igual veneno de aranha. É um veneno que, além de tudo, não faz mal para a saúde. Então, a gente precisa parar com esse estigma, né? E olha que coisa maluca, Bia. A abelha, quando ela pica, ela morre. Eu sei. Eu até Você chorei. acha que uma abelha vai te picar por picar porque eu sou de uma... Ela tá dando a vida por amor. Pra defender a colônia bonito, dela. Né? Ai, não lindo. Essas coisas eu choro, viu? Mas é pra chorar. Olha como entendimento. Você fala, olha, esse é um bicho do mal. Esse é um bicho que dá a vida pra defender a família. Olha que entendimento lindo, né? Diferente, né? É lindo. E tem as abelhinhas brasileiras, que não tem ferrão. Temos 300 espécies de abelhas que não tem ferrão, que as pessoas no meio da mesa ou achando no jardim estão querendo matar, achando que é mosca. Sem saber o que é. Achando que é uma mosca varejeira, achando que é uma mosquinha ali na tua comida, e às vezes é uma abelha. Porque eu vi com você que tem uma abelha verde. Tem uma abelha verde fluorescente. Linda. Tem vermelho e azul. E essa verde parece muito a mosca varejeira. Então as pessoas olham a mosca varejeira. Calma, será que é mosca varejeira, né? Não é. Ou as pessoas, você vê como confundem. Tem aquela abelha que enrosca no cabelo, né? Essa eu não conheço. Pois é, mas essa, quem tá no campo sempre pensa que tem uma abelha. Sempre fala que tem a abelha que enrosca no cabelo. São 20 espécies de abelhas que enroscam no cabelo. Pretinhas sabia. Que enroscam no cabelo. Então, a falta de conhecimento é uma coisa inacreditável. Voltamos. Volta, a terceira vez que eu falei de cultura. A gente importou a cultura. A cultura europeia não serve para nós. A gente tem que reaprender sobre as abelhas. Até para defender o que é nosso, assim como as abelhas, né? E aí o que é nosso. Então aí eu volto para minha história. Volta. Nos meles, né? Porque desde esse dia que eu experimentei lá no Landgraf, o mel de abelha nativa, eu pirei e comecei desesperadamente a procurar produtores. Olha que loucura, a MB tem 9 anos, nós estamos no 10º ano agora. Não tinha nessa época nem um
uma empresa vendendo mel de abelha nativa. Que não foi, assim, com nota fiscal, com sim. Organizada. Só tinha ali um carinha que vendia um pouquinho, que tirava ali do primo, outro que conseguiu não sei o que. Não existia nenhuma empresa vendendo mel de abelha nativa quando a gente começou. É muito louco isso. É porque tem que pedir para a Vigilância Sanitária, para o Ministério da Agricultura, eu sei, é todo um caminho. Preguiça burocrático, né? Essa tem história que pedir. Não dá nem para a gente contar. Não, eu precisaria de outro podcast só para falar da parte de legislação. Eu sei. Porque a nossa legislação é importada da Europa e ela não serve para o mel brasileiro. A nossa legislação só serve para o mel da abelha africanizada. Então, até hoje, a gente não tem legislação federal para poder certificar o mel da abelhinha brasileira. Por isso a gente não pode exportar. Você vê que coisa? É muito louco isso. Não pode exportar, mas a gente sabe que é utilizado fora. Por quê? Porque é demais. Mas aí vai tudo só vai na mala de chefes, porque não pode de forma, não pode ainda. Mas nós vamos chegar lá. Veja, quando a gente começou, não tem tanto tempo atrás, há 10 anos atrás, ninguém vendia. Hoje eu tenho muito orgulho de falar, tenho muitas empresas vendendo mel de abelha nativa. Ainda é ridículo ainda o volume que a gente vende. É ridículo. Eu tenho vergonha de falar o quanto a gente vende de mel de abelha nativa e a gente é o maior do Brasil disparado. É vergonhoso o número como é pequeno. Mas começou. O movimento está acontecendo. É isso mesmo. E aí, Bia, quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava. Lembra? Era só da Márcia a empresa. Mas eu fui pondo um pezinho aqui, um pezinho ali. E um dia, o Caderno Paladar, eu sou muito grato a Patrícia Ferraz, porque ela é uma das madrinhas da MB. O Paladar uma vez resolveu fazer uma reportagem sobre o assunto. Eram outros tempos, né? O jornal, o Estadão, era um jornal grande, né? O Caderno Paladar saía todas as quintas-feiras com um monte de páginas, né? E o Paladar deu uma reportagem de 3 páginas sobre o mel de abelha nativa e o nosso projeto. Aí a MB começou. Né? A gente precisa de uns empurrões na vida, né? Precisa. E aí a gente começou a entender o que a gente tinha que fazer. A nossa missão, uma coisa que foi construindo aos poucos, devagarzinho. Ela só se consolidou nos últimos 2 anos. Só aí que a gente entendeu o que era a nossa missão. A missão. E aí eu fui cada dia entrando mais, mas a partir desse dia eu entendi que a gente tinha realmente alguma coisa diferente na mão. Estamos juntos. Estamos juntos. Daí, a partir desse dia, eu passei a ser o zangão da Colmeia MB. E aí eu larguei tudo que eu fazia. Então, hoje eu falo que eu sou ex-engenheiro, né? Eu me dedico já há alguns anos, talvez desde o 3º ano da MB, exclusivamente MB, não faço outra coisa, passo o dia inteiro falando de mel, falando de abelha, falando de meio ambiente. Construindo colmeias. Construindo colmeias. Não é verdade? Você está construindo colmeias. A MB foi uma empresa que a gente fez na nossa 3ª idade. É muito diferente. Ai, não fala isso! Não, eu tenho muito orgulho, eu curto muito ser da 3ª idade. Até outro dia a gente estava dando uma entrevista, de novo pro Estadão, que eles sempre ajudam no Paladar, eles dão sempre beleza, né? O repórter perguntou qual o segredo da MB? E a Márcia começou isso, aquilo, de repente eu parei, não, o segredo da MB é que a gente fez MB na 3ª idade. A gente tem expectativas na vida diferentes, a gente tem necessidades financeiras diferentes. O sucesso não é mais o faturamento, o sucesso é você conseguir pôr um projeto de pé e construir uma missão. Então, não teria a menor chance da MB ter dado certo há 20 anos atrás, nenhuma. Mas hoje a gente tem mais paciência para ver o que é longo prazo, né? A gente, quando é moleque, a gente não. O que importa é o resultado do ano que vem. A MB trabalhou 5 anos. Hoje, resultado hoje. A MB trabalhou 5 anos no prejuízo. Olha. 5 anos. Precisa ter muita coragem, você pegar o seu patrimônio, né? A gente já na 3ª idade, já com a vida mais tranquila, não precisava ter arriscado esse capital, né? E ainda por cima, essas coisas que acontecem, a hora que a MB entrou no equilíbrio, chegou a pandemia. Ai, não fala disso, não fala, não fala, porque... Então,
Financeiramente, esse é o primeiro ano da MB, só para você ter uma ideia. É o primeiro ano que as coisas estão em ordem. Mas eu vou falar bem a verdade. Eu tenho, assim, frequentado muitas feiras por conta da Faculdade OTEC, por conta da Vivax também. Não só feiras, como mostras e premiações, eu tô vendo lá. A MB sempre lá, sempre presente, né? Eu tô vendo. Isso eu tenho muito orgulho. Eu fui num sabor que teve o ano passado. Foi ano passado, acho. Teve o sabor, né, lá no memorial. Eu vi vocês lá. A gente tem conseguido muita exposição. E isso, de novo, voltamos para a terceira idade, porque a gente faz as coisas sem olhar o curto prazo. Se a gente olhasse o curto prazo, a gente nunca teria essa exposição. E a gente faz muita coisa falando, não tem importância se não tiver retorno. E sabe o que acontece quando você faz assim, não tem importância se não tiver retorno? Tem retorno. Não espera, né? É incrível. É incrível como isso funciona. Então, né, a gente dá aula em faculdades há uns 5 anos, talvez. A gente não cobra, eu gasto o meu tempo, eu pego o meu carro, vou até lá. A gente fez a Academia do Mel, a gente não cobra pra ninguém. Eu paro 2, 3, 4 vezes por mês, paro tudo, uma tarde inteira do meu tempo, sem remuneração, para falar do projeto. E essas coisas acabam retornando. Sim. Tudo que você dá de bom grado acaba voltando. É a polinização, não é? É a polinização, é isso aí. A gente poliniza e a flor nasce. Porque alguém que vai nessa academia... A academia é um espaço que vocês têm, onde tem degustação, vocês mostram. E alguém que está lá fala, eu vou levar isso aqui para o meu restaurante. Se lá já tem, eu vou indicar para um que está precisando. E é assim mesmo. A vida da gente é assim, né? E olha como que tudo tem a ver com a abelha. A gente não é sozinho, que nem a abelha não é sozinho. Precisa sim ter alguém no comando, precisa. Né? Até para direcionar. Precisa ter experiência. Voltamos de novo para a terceira idade. É? A experiência conta muito, né? Você já ter vivido um monte de situações, saber fazer. Né, os processos, né? Porque não é só falar de abelha, eu preciso fazer o processo financeiro, o processo de logística, eu preciso fazer o processo administrativo. Isso tudo está no pacote, né? E assim como as abelhas, pode vir alguém e acabar ali com todas as abelhas pondo fogo. Olha que absurdo. É a nossa pandemia, né? Que veio sem avisar. Acabou com tudo. Por quê? Porque a gente sobrevivia do restaurante. Eu falo pela escola também. O meu aluno também perdeu o emprego. Essa parte da gastronomia ficou... Foi terrível. Né? Mas o Gênio, mostra umas coisinhas aí que você trouxe. Eu já tô aqui. Porque esses podcasts que eu tenho gravado, eu tenho feito experiências com as pessoas que estão nos vendo. Eu sei que não é a mesma coisa, né? Eu experimentar e a pessoa ficar babando ali em casa, olhando onde ela está. Mas é uma oportunidade dela ver o produto, dela ver do que a gente está falando. E tudo isso que você trouxe é feito de mel, mas não é mel de uma abelha, porque as pessoas conhecem. A abelha já tá aí, mais gourmetizada. Tô brincando, a palavra gourmetizada. A abelha, o mel do eucalipto. E o mel da flor de laranjeira. Pronto, acabei, conheci todas. Eu prefiro nem falar do mel da flor de laranjeira, porque eu não sou muito querido em alguns lugares quando eu falo que o mel de laranjeira é uma porcaria. Então acho que eu não vou falar aqui que o mel de laranjeira não presta, né? Não fala. E é o mais pegado, mais querido no supermercado e todo mundo... Ele é mais caro. É o sabor, que nem do eucalipto. É a cor da laranjeira que impressiona as pessoas. Então todo mundo quer um mel clarinho. Engana-se quem acha que a qualidade do mel é definida pela cor. A qualidade do mel é definida por muitas coisas, não pela cor. A gente tem olha aqui, olha, se as pessoas puderem ver, olha cada tom de mel que a gente tem aqui. É brincadeira. Completamente diferente. Tem um mel quase preto aqui. Não, e o quase branco. Como quase assim branco. É mel? Se alguém me falasse, isso é o mel. Para, isso aí é uma cauda. E tem um mel vermelho, que foi o maior sucesso da história da MB até hoje. Esse mel desapareceu. Como pode ter um mel rubi, né? A gente apelidou de rubi. Vou deixar aqui que eu quero que você experimente das coisas, né? Opa! Agora, a gente tem que falar para as pessoas que isso aí não é corante. Nossa, você não faz ideia. Viu?
Porque assim, é engraçado, porque a nossa rede social vem ganhando força. Bom, são 9 anos de rede social, a gente contando história, fazendo conteúdo, né? Então, de vez em quando aparece um engraçadinho. E não é assim, não é todo dia, mas tem uma certa frequência, aparece um engraçadinho que fala uma besteira, que a gente maltrata animal, que o nosso mel é fake, que a gente conhece. Não, fala umas coisas. Mas sabe uma coisa linda? Aí começa a entrar os nossos admiradores me defendendo. Eu faço uma resposta, depois eu vejo, vem um monte de resposta atrás. Não dá bola pra esse cara, não dá bola pra esse cara, não sabe o que tá falando. Então é engraçado, é uma coisa que só o tempo constrói, né? Então hoje em dia, tem gente que ainda fala, ainda teve um engraçadinho essa semana, falou, mas a gente tava com mel in natura mostrando o mel pastoso, ele falou, não existe isso daí é fake. Eu falei, não, mas não existe, por favor, veja o nosso projeto. Ele falou, você tá me enganando, cara, você acha que você conhece mais do que eu? O cara na internet falando isso. É o quê? É filho da abelha? Eu fiquei louco. Eu falei, você sabe com quem que você tá falando pra falar? Você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu sou. Como é que você vem e escreve que você sabe mais do que eu? Né? Talvez até saiba, mas ele não sabe porque ele acha que o mel cristalizado é fake. Então ele não sabe nada. Mas é incrível como as pessoas acham que sabem, né? E compram briga. Esse mundo moderno tá muito assim. E compram uma briga com um assunto que ele não sabe, dizendo que sabe. Então a gente tem que quebrar muita coisa pra gente levar esse projeto pra frente. Lê no Google alguma coisa, tem uma tela separando ele da pessoa, aí é fácil brigar. Põe às vezes um nome fake, não é nem o nome dele, um perfil fake. Olha, eu já chorei, juro. Já chorei, agora eu não dou nem bola, eu não gasto. Hoje eu me divirto. Eu falo, vem falar comigo aqui, aguardo você. E para nós acabou sendo até, Bia, olha que coisa louca, uma oportunidade de trazer a verdade. Então, quando uma pessoa fala um absurdo, é uma coisa que talvez eu não pudesse falar abertamente. E aí eu consigo me defender e muitas pessoas... Eu não entendo como é que eu faço um comentário e tanta gente vem ler um comentário que eu fiz de um post, né? E lê. E lê e critica. Porque, olha, vamos voltar aqui, porque eu já cheguei aqui, você estava montando as coisas, veio o doutor Luciano, já demos a minha cerveja para ele. A cerveja já era. Perdeu, Bia. Mas vai com o maior carinho, doutor Luciano. E ele ama cerveja. Assim, degustar, experimentar, sentir os paladares, sabor, é verdade mesmo. Ele acho que assim como você gosta de vinho, é verdade mesmo. Ele gosta bastante. Então a gente vai depois retomar com ele. E aí, o que achou? Olha que coisa louca. Meu mundo não é da cerveja, é do vinho. É do vinho. E a Márcia gosta de cerveja. E esse projeto começou numa brincadeira. E a Márcia gosta de cerveja, tudo lá na fazenda. E a gente tem um casal de grandes amigos mesmos, que eles vão muito pra fazenda. E um dia o Roberto chegou e falou assim, vamos fazer uma cerveja aqui então. Vamos. Aí vamos pro mel. Porque tinha feito um projeto de uma grande empresa dessas gigantes de abelha que quis para fazer IFG, fez um lotezinho pequeno de cerveja com mel de abelha sem ferrão. Ficou um lixo a cerveja. Eu não falei o nome, então eu posso falar que ficou um lixo. Ficou um lixo. E eu tava falando no almoço, fiquei muito frustrado, que foi que eu participei, nos contrataram, me pagaram para desenvolver uma cerveja. Ruim, como assim? Péssima. E não deixaram eu participar, acho que pagaram só para participar para ter o nome, sei lá por quê. Pode ser. Assim, o cara da fábrica nem quis saber, enfia mel lá, põe qualquer coisa, mexe e vai. Fez 1000 garrafas, porque era só para marketing, né? E eu tava muito frustrado. Aí o Roberto chegou e falou, vamos fazer aqui na fazenda? Eu falei, vamos. Aí no fim de semana seguinte, ou 2 depois, ele levou o equipamento é panela, né? Fizemos cerveja de panela, né? Panela mesmo, para fermentar, tudo isso aí. Fizemos lá. Fizemos a cerveja e a cerveja ficou maravilhosa. Aí, doutor Luciano, tá vendo? Eu sei que o senhor vai me ver, eu tô até olhando pro senhor, viu? Depois você me fala como é a cerveja, porque essa eu experimentei, viu? Tá vendo? E aí veio a ideia,
da gente fazer uma linha de cervejas. Então, são sempre microlotes. A gente tem mel de 14 espécies de abelhas diferentes, de 14 estados do Brasil. Então, para cada abelha, nós vamos fazer um estilo de cerveja. Gente, quer dizer que nós vamos ter que experimentar 14? 14. Essa é a número Boa. 7. Ah, Mas a esse gente é faz 7. uma por vez. É cabalístico, hein? Já gostei. Essa é a número 7 e a 8 tá invasando agora. Já vem a 8. E da onde é essa? Você sabe, essa região? Essa cerveja é com mel de Jupara. Esse mel vem de Parintins, interior do Amazonas. Deve levar uns 3 dias para um barquinho sair de Parintins, chegar em Manaus. Aí de Manaus põe o mel no avião, o mel vem para cá. Olha. E aí a gente faz essa cerveja em parceria com a Bragantina, que é uma cervejaria que topou, abraçou o nosso projeto, porque foi engraçado, quando a gente saiu atrás para fazer a cerveja, ninguém queria fazer a cerveja para nós. Eu nem entendia o que era, e a Bragantina entendeu. E a Bia Morim, que eu acho que é uma das maiores entendidas de cerveja do Brasil, ela é nossa parceira, ela é a cervejeira nossa desde o dia 1. Então toda a linha M-Beer é feita com a Bia. A M-Beer, ai que fofa, adorei. Essa cerveja tá incrível. Essa é uma IPA, uma Juicy IPA. Mas lembra, a gente já teve outros 6 estilos diferentes e virão outros estilos ali pra frente. Daí você tem que voltar aqui pra apresentar todos. Daí a gente tem um espumante. O espumante eu já tomei. Já experimentei. Ele não é que ele tem uma fermentação diferente, não é isso? Então, o espumante é um hidromel, né? E o hidromel é uma bebida, primeiro a bebida mais antiga da humanidade, do tempo dos vikings, mas é uma bebida de qualidade muito baixa. Ainda mais eu que venho do mundo vinho, eu sou muito crítico. Inclusive, quando falaram fazer hidromel, eu falei, de jeito nenhum. Aliás, um monte de coisa que a Márcia fez, eu sempre falei de jeito nenhum. Mas tem outra, olha de novo, a vantagem de você ser mais velho e mais flexível. Eu falo de jeito nenhum, mas vamos fazer. Até porque quem manda é ela, né? É a abelha rainha. É a abelha rainha. Vamos. Então fazer, mas isso nunca vai dar certo, né? A Márcia ri de mim quando eu falo essas coisas que eu falo, isso nunca vai dar certo, né? E deu. E deu super certo. Deu super certo. Mas o segredo é o seguinte, porque o hidromel é uma bebida que é mel e água. E o mel de Apis é um mel muito plano, sem complexidade, muito doce. Então a bebida sai sem graça. Tanto que o hidromel do mercado, as pessoas colocam outras coisas para trazer sabor. Então, um punch, assim. Para dar um punch, isso mesmo. Então coloca fruta, coloca cardamomo, coloca anis, sei lá, coloca um monte de fruta vermelha para dar sabor. E a gente queria fazer uma coisa que absolutamente natural, mel e água, mas que tivesse muito sabor. É simples. Usar os meles das abelhinhas brasileiras, que tem muito sabor incomparável com o sabor, com o sabor do mel convencional. Então a gente tem 3 fermentações. A primeira fermentação com mel convencional, porque a primeira fermentação só faz álcool. E se eu usasse mel de jataí desde o começo, uma garrafa dessa custaria R$1.000, né? Nossa! Custaria muito caro, porque é muito mel. E o mel some. Aí quando acaba a primeira fermentação, a gente faz uma segunda fermentação com mel de jataí, aí você incorpora a estrutura de sabor e aromática nele, e ele está presente. E na hora que vai para engarrafar, mais uma vez o mel de jataí, para daí fazer um método champagnoise na garrafa, por isso que ele é espumante. A fermentação, aí o gás é feito na terceira fermentação na garrafa. A gente precisa esperar alguns meses. Ele é perfeito com um ano, com um ano de garrafa. Um ano de garrafa. A gente libera no mercado com uns 3 meses. Mas ele é perfeito com um ano de garrafa. Que coisa, né? Tudo com tempo é mais gostoso. Ah lá, tá vendo? Até quando a gente estava fazendo, um amigo meu me apareceu, eu desenvolvi um método para fazer o hidromel em uma semana. Eu falei, fica com esse método. Não queremos. Fica com esse método, que não é isso. Não queremos. Esse método não é o nosso. Eugênio, mas vamos falar, porque as pessoas, com a chamada, né, estão ansiosas, que querem entender como que muda o sabor de um mel, a textura de um mel. Mel não é mel? É mel, né? Mas nem todo mel é igual, muito pelo contrário, né? Por isso que a gente fala meles. Não existe mel, existem méis ou meles. É plural, é diverso. É igual o Brasil. O Brasil é o país mais múltiplo do mundo. É o país que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. E as pessoas não sabem. E sabe o que as pessoas não sabem, Bia? É uma tristeza.
que o Brasil, tem os melhores meles do mundo. E as pessoas viajam e me trazem de presente. Eugênio, eu cheguei da França e trouxe o mel de lavanda para você. Falei, caramba, por que você não me trouxe um vinho? Né? Não me trouxe um queijo? O Brasil tem os melhores meles no mundo, ninguém sabe. E a gente não se apropria disso. Olha, mel, café, azeite, queijo, não é verdade? E o cacau? Cacau, que é o chocolate. O melhor chocolate do mundo é belga? Oiê, né? Lá tem tantas florestas com plantação de cacau, não tem? Nossa, é isso, andando na estradinha sério? na Bélgica, você abre um vidro, você pega um cacau, olha lá o cacau, quanto cacau, como que a gente deixa isso, Que Bia? coisa, né? E agora, a gente precisa realmente se apropriar disso. E chocolate não é o que está da grande indústria, que está no supermercado. Sim. Esse eu concordo que é fraco. Né? Esse sim. é ruimzinho, esse é ruim mesmo. Mas os chocolates Mintubar, os chocolates feitos para valer, são uma coisa incrível. E tem chocolate da Bahia, do Espírito Santo, da Amazônia. Tem. Né? Olha a Luísa Branco, que trabalho lindo. Olha Mestiço, olha a Ama. Gente, que coisa linda que a gente não se apropria. A gente quer comprar aquela marca Aquela suíça, marca famosa. no Duty Free. Como é que é né? isso? É que nem aquele café lá do shopping. Ai, Nossa. caro. Gente, sério. Nos Estados Unidos também tem um monte, né? Nossa, olha só. Olha que pé de café, né? Mas Pé é de assim, café. né? Mas fazer vamos o quê? lá. O que eu vou queria- experimentar hoje, Brasil? Já tô até animada aqui, ó. Eu vim aqui queria- florida, inclusive, lembrando a polinização das abelhas. Eu queria simular Ai. a sensação que eu tive 9 anos atrás, quando eu experimentei no Epice, a primeira vez o mel de abelhinha Jataí. Era um mel dessas características. Líquido. Muito líquido, Líquido, é uma muito água. claro. Então, experimente e eu gostaria lá. da sua opinião. O que você acha desse mel? Porque você já falou que tem mel que é amargo. Tem mel amargo. Passada, né? Porque falar é doce como mel. Agora. Pois é. Mas é igual As o Brasil. atualizações, como é que é? Do vírus? Serão atualizadas? As não sei o que atualizadas? As definições, As serão definições, atualizadas. as definições. Eu vou sentir o cheiro, eu gosto de cheiro. Deixa eu ver. Nossa, é um cheiro azedinho. Nossa, e por que será que é azedinho? Que estragou. Eu tenho que responder isso com certa repetição. A gente tem até um vídeo, porque as pessoas veem o projeto, acham que lindo a MB, que bacana, mel de Jataí, mel de Mandaçaia, que legal. E aí chega o mel e as pessoas tomam um susto e se decepcionam e falam, Eugênio, o mel tá estragado. Eugênio, não entro, né, no site da MB e fala, tá estragado. Não tá estragado. Eu tô brincando. Não é gente, assim, você já conhece, né? Você conhece bem, né? Mas as pessoas vão achar que esse mel tá estragado. Azedou. Ó, eu vou pôr aqui um pouquinho. Ai, gente. Deixa eu falar. E da onde que é? Mandaçaia. Olha, nem... É o nome da abelha? É o nome da abelha. Mandaçaia é uma abelha que Líquido. ocorre principalmente perto do litoral, Mata Atlântica, mas ela tem uma boa frequência no Brasil, mas não no Brasil todo. E é uma abelha que faz um mel maravilhoso. Delícia. Que delícia, Brasil. Que delícia. Se eu levar esse mel na rua, na calçada, Que der pra uma delícia. pessoa falar, vai experimentar, falar o que é isso? A pessoa nunca vai falar mel. Não vai. Nunca. Vai falar que é uma calda de um doce de alta confeitaria. Eu lá sei. Que delícia. Ele é meio azedinho. Comecinho. Final se sente uma doçura. E o paladar mistura com esse azedo. Não é azedo. É um... Ai, gente, que delícia. Ele tem muita acidez. Ai, ácido, olha lá. Ele tem muita acidez e cada mel é de um jeito. Esse especificamente é muito cítrico, né? Então tem uma fruta cítrica estourada, talvez abacaxi, aí depende, cada um tem sua Pode lembrança ser. afetiva, faz a conexão com uma fruta cítrica, né? Abacaxi. Tem muita característica de abacaxi. Tanto é que esse mel com abacaxi fica Nossa. um espetáculo. Esse mel com uma batidinha. Já gostei. Fica um espetáculo. É um mel incrível, Delicioso, né? E cara. a acidez é a grande diferença desses dois mundos. As pessoas vão falar, mas isso não parece mel. A gente deve falar o contrário. Isso Esse daqui que eu que compro não do supermercado não parece mel, porque isso aqui não é o mel das abelhas brasileiras. Os meles das abelhas brasileiras são assim. Eles são líquidos e menos dulçor.
E aí vem a grande diferença dos dois mundos, né, Bia? Esse mel, ele tem baixíssima umidade, o mel das abelhas africanizadas, que está no supermercado. E ele tem muito açúcar. Açúcar é conservante. Tanto isso é um conservante que existe mel recuperado em tumba egípcia com 4.000 anos. Íntegro. Na tumba? Recuperado nas tumbas. Nas tumbas egípcias. Os egípcios gostavam muito de mel. Era para eles muito importante na cultura. Não só o mel, como as abelhas eram muito importantes para os egípcios. Então encontrou-se mel íntegro com 4.000 anos. Agora olha que azar aqui, Bia. O quê? Esse mel vai vencer o mês que vem. Nossa, que azar. Depois de 4.000 anos vai vencer agora o mês que vem. Mas foi muito azar. Foi muito azar o meu, né? Olha como, de novo, né? Verdade, como a gente né? faz tanta besteira. É verdade. Bia, faltou falar isso. Tem muita gente que gosta do que eu faço, mas tem muita gente que não gosta. Eu acredito. Você acha que não? Eu E você compro acha muita que briga. não? Eu compro muita briga nesse mercado. E essa é uma das brigas. Gente, por que a gente coloca 2 anos de validade no mel? É uma loucura. É uma loucura. São essas estupidezes. Sim. E as pessoas jogam fora quando vem dar a validade. E isso daqui não é o iogurte. O iogurte realmente vence e você tem que estragar. Você tem que jogar fora. Mas isso aqui não vence. Não, depois dessa da tumba... Então, é uma loucura. Mas eu estava falando, isso aqui é um conservante por conta da quantidade de açúcar e a baixa quantidade de água. O mel das abelhas brasileiras é diferente. Ele tem muita água e ele tem menos açúcar. Esse não é conservante. Tá. Nos dois mundos a gente tem leveduras. As leveduras estão em tudo, né? O tempo todo. Então isso faz com que esse mel fermente e esse não fermente. E essa é a grande divisão dos dois mundos. Quando fermenta é outro produto. Tudo que fermenta, né, Bia? Vamos lembrar. Cerveja, o vinho, o queijo, né? O chocolate, né? Também. E tantas outras coisas que fermentam são incríveis. Isso vale para o mel. O mel fermentado é absolutamente incrível. Por isso eles estão em patamares tão diferentes. Esse é um bom produto, mas não dá para comparar com o mel das abelhinhas brasileiras, que estão muito acima do outro. Sim. E a partir do momento que ele fermenta, que você sentiu aí essa acidez. Esse azedinho. Cítrico, esse azedinho. Até um acético. Muitas pessoas falam, mas eu senti gosto de vinagre. Não é que você sentiu, é que o vinagre tem um ácido acético, aqui tem ácido acético também proveniente da fermentação, né? Que coisa. Então é isso, é muito incrível. E a gente tem coisas, eu vou dar outro mel para você experimentar. Vamos lá. Pra gente ver o contraste desse Brasilzão todo que a gente... É sempre assim, né? Mandaçaia eu experimentei. Você experimentou mandaçaia, agora eu queria que você experimentasse... Uruçu amarela. É uma das abelhas. Tem muito no Brasil. Sentir o cheirinho. Não saiu no microfone, mas na hora que eu abri, ele fez psss. Que lindo, ele tá fermentando. E assim, gente, o mel, posso abrir e soltar gás? Sim, pode. É incrível isso. Nossa! Ele é mais ácido mesmo, a gente sente pelo olfato. A fermentação vai sempre estar aí. Isso, é bem presente. Mas a gente vai dar uma mudada no estilo, a gente saiu de um muito cítrico e a gente vai para menos cítrico e um pouco mais doce. Agora a gente vai para confeitaria. Agora eu já estava na confeitaria ali. Agora você falou em calda, essa é uma calda de frutas que assim, quero ver um confeiteiro fazer uma calda tão gostosa quanto essa. Nossa. Eu não sei falar o gosto que é. Nossa! Eu acho, Bia, que a gente tem dificuldade em caracterizar esse mel, porque esse mel vem da floresta amazônica. Esse mel vem do Pará. E a floresta é uma coisa muito complexa e a gente não tem lembrança afetiva para poder sentir, né, esses sabores. É um frutado. É muita fruta, é fruta. Fruta com floral. Isso, com floral.
um dulçor mais elevado que o primeiro. Finalzinho, exatamente. Que esconde daí a acidez, que ele tem um pouquinho de ácido e ele tem um fermentado. Se a gente tivesse os estilos musicais, no Brasil a gente tem todos os estilos musicais. Eu posso te dar daqui a pouco um mel, um estilo muito agudo, uma música, um rap mesmo. Você sabe que eu fiz faculdade de música. Então, desse daqui nós vamos pro rap. Um mel assim, agudo, agressivo, sabe? Uma coisa forte. Esse é a música clássica. É a clássica. A gente tem um maestro que está conduzindo a abelha para produzir esse mel e ele está deixando todo mundo ficar afinado e sem ninguém subir o tom. Então a gente tem acidez equilibrada com doçor, a gente tem um cítrico equilibrado com floral. Sensacional. A gente tem uma fermentação controlada. É o resumo de tudo que a gente pode fazer no Brasil. Mas esse não é a imagem só do Brasil. A Amazônia não é a imagem do Brasil. O Brasil tem tudo, né? Tantas imagens. Mas esse acho que mostra o potencial que o Brasil tem no mel. Porque assim, que lugar do mundo você vai trazer um mel que você vai experimentar e vai sentir isso? Eu nunca vi. Vai falar para mim que o mel de lenho da Itália é melhor que esse? Pelo amor de Deus. Eu não sei porque eu nunca experimentei. Eu só sei que esse para mim é o top. Olha, entre esse e aquele... Que é isso? Mas são diferentes, né? Você prefere Amazônia ou Cerrado ou Pantanal? Não dá, né? não dá. Ou semiárido? Não dá. Ou a praia, ou o litoral maravilhoso. Então, a gente tem isso tudo. E a gente não tem que separar, né? Não tem o filho que a gente mais gosta, né? Não tem o melhor filho. Não tem. Cada um tem sua característica. Então, cada um é único. Essa outra besteira que a gente faz, porque na nossa cultura, os produtores produzem o mel, vão para os entrepostos e as pessoas misturam os lotes para tentar fazer um mel homogêneo, para trazer um gosto repetitivo. Olha, não tem que fazer isso. Eugênio, que mel. Que mel, que mel. E vamos brincar com um mel... Deixa eu pegar meu... olha aqui. Um mel de uma abelha... Olha a cor desse mel. É uma abelha ameaçada de extinção. Um projeto que eu tenho muito orgulho, porque ninguém criava essa abelha no Brasil. Só tinham alguns criadores como robistas, porque esse mel a abelha produz muito pouco, e esse mel tem uma característica que para a cultura, porque a gente aprendeu, esse mel é ruim. Esse mel não se... Emerina. É uma abelha pequenininha, uma colmeia de emerina. Olha, líquido. Nunca eu ia falar que isso aqui é um mel, nunca, né? Você vai ver na boca, você vai me dizer. Eu tô com medo. Esse é surpresa. Lembra que eu falei que agora nós estamos pro rap? Nós estamos agudo, agressivo, forte, com tipo, personalidade. Mas rap é Ratos de Porão? Ratos de Porão. Boa. A gente tava na música clássica, né? Tudo tocando baixinho, equilibrado. Agora vamos pro desequilíbrio. É porque tem os clássicos também que são, hein? Que eu conheço. Não tava o Stravinsky, não tava Rachmaninoff, então estávamos... Tava um Debussy. Em Vivaldi, né? Em Vivaldi. Então, nós estávamos em Vivaldi. Eu vou sentir o cheiro, vamos lá. Vamos ver, Ratos do Porão. Nossa! Esse é o Brasil que a gente não conhece, Bia. Olha que loucura. Gente, isso aqui não tem nada a ver com mel. Não, ou mel, outro que não tem nada a ver com isso, né? Olha que coisa louca. Nossa, esse aqui Esse é incrível. Esse aqui é um System of a Down, vamos dizer assim, é um misturado com o Brasil. Eu tenho muito orgulho desse mel e desse projeto, porque a MB deve ter uns 3 anos. Veja, a alta gastronomia sempre apoiou a MB muito, muito. Os chefes, muito. O Rodrigo, eu vejo muito ele utilizando, né? Muito. E sempre eles fazem propaganda de graça, eles ajudam a divulgar, eles contam a história, é demais. E entre tantos chefes, um chefe que me ajudou muito também foi o Ivan Halston. E ele sempre... E ele usou muito mel de abelha nativa, igual o Luiz Felipe. Ele fez uma sobremesa esses dias, não foi? Não, esse é o Evai, o Luiz Felipe. Ele tem uma sobremesa, na mesma sobremesa, 5 meles diferentes de abelhas nativas no mesmo aqui, prato. Eu pus aqui, vai cair. Pera. Ai, vamos lá. Vamos lá. Tchandararã. Gente. Uau!
Até Ó, pega. tá vendo? Ó? Tá vendo? A garganta fica arranha a garganta, né? Arranha a garganta Uau. esse mel. A boca saliva. O maxilar trava, né? Ele é ácido, esse assim azedinho. A garganta trava. Tem Tipo um assim, cítrico, cheguei. um limão, né? Ele tem um limão muito forte, ele tem um amadeirado. Tem. Ele O doce é lá longe, né? Mas o doce Tá presente lá vem longe. depois do ácido para fazer um carinho na garganta. Olha, Esse é um desceu. dos segredos dos meles brasileiros. Gente. O doce não é o primeiro que aparece. Primeiro vem uma acidez, depois vem o carinho do doce. Gente. Né? Olha a complexidade. Isso... E essas abelhas, então? Elas estão em extinção? Não, gente, Então. vamos cuidar das emerinas. Nossa, vamos criar uma campanha, vamos... Nós que criamos, é isso? nós fazemos. É. E aí o projeto foi o seguinte, quando eu experimentei esse mel, eu pirei, eu chorei quando eu experimentei esse mel. Gente, é algo Falei, não surreal. é possível existir uma coisa dessa. E eu corri no Ivan e falei, Ivan, olha esse mel. O Ivan falou, eu quero. Eu falei, mas você pode querer o que você quiser, não existe. É uma abelha ameaçada de extinção e ninguém cria. E essa abelha produz por colmeia ano 250 gramas. Nossa, Menos que isso, por colmeia. Falei, nunca ninguém vai produzir. E o Ivan fez um desafio para mim. Arruma criador para essas abelhas, o que precisar eu compro pra gente construir uma cadeia. Ivan, hein? Hoje o Tuju nem tá aberto, mas vai abrir, hein, pessoal? Faltam 15 dias pro Tuju abrir Tuju de novo. abrir já, Abrir de novo o Tuju. O Tuju nem tá aberto, mas hoje nós temos quatro criadores em Santa Catarina com 400 colmeias de uma abelha ameaçada de extinção. Ivan Houston, né? Ivan Houston do Tuju. Olha que incrível. Imagine o orgulho que eu tenho de um projeto desse. Meu Deus. E esse modelo que deu certo, nós estamos repetindo hoje com mais 2 abelhas, que também ninguém comercializava. Uma chama Mombucão, também a gente está trazendo do sul, e uma abelha da Amazônia chamada Duquela. Eu acho que a primeira coisa, assim, as pessoas saberem da nossa abelha brasileira. A segunda coisa, elas têm que realmente degustar os meles para falar, esse aqui, gente, isso aqui não é nada. Não é que não é nada, pelo amor de Deus. Perto dessa infinidade de possibilidades, às vezes aquilo que você procura tá aqui. Tá aqui. Né? Cada país, Bia, tem as suas joias gastronômicas, né? A França, a gente falou, a França tem os queijos, a Itália tem a trufa branca, a Rússia tem o caviar de beluga, né? Aquilo lá é uma coisa que não tem em nenhum outro lugar do mundo. O Canadá com maple syrup. O Brasil tem os meles de abelhas nativas que não tem ou ocorrem com essa diversidade. Tem abelha nativa em outros países tropicais, Tem, claro. mas nenhum com essa diversidade, com Esse esse bioma. com essa variedade tão grande, né? Sensacional. enfim. Sensacional. É um mundo múltiplo, diverso. E qual é o que você mais gosta? Qual filho você mais gosta? Não gosto. Não, eu gosto de todos, né? Não tem como. Eu tenho a minha conexão mais forte é com o mel de emerina por tudo que é. Porque aí eu lembro, eu estava falando para você que a nossa missão foi uma coisa que a gente foi construindo aos poucos. Então a MB começou como uma empresa para vender mel. Era isso, mel produzido na nossa fazenda. Pronto. Aí a gente foi conhecendo, a gente foi vendo, os meles nativos, começamos a ganhar tempo, começamos a dar aula, começamos a dar palestra e fomos entendendo o mercado. E hoje a nossa missão é muito clara. A nossa missão é desenvolver o consumo de mel. Mas você fala, mas por que não é criar abelha? Porque tem muita gente no Brasilzão todo criando abelha. As universidades têm dado suporte em muitos estados. As universidades estão estudando as abelhas brasileiras. Nós não precisamos de mais criadores. E uma das coisas tristes é que eu vi muitos projetos nesses anos de investimento de ONGs e de universidades para formar produtores de mel de abelha nativa, e esses projetos morreram porque não tinha consumo. Que triste. Imagine você capacitar, né, pessoas do campo para produzirem esse mel e depois o projeto minguar porque não tem consumo. Que triste, né? Então a missão da MB, por conta da nossa posição, por conta de eu estar ligado à gastronomia, ao vinho, por conta de nós estarmos aqui em São Paulo, a missão da MB hoje é muito clara: desenvolver consumo de mel.
Mas não é para vender mel, é porque o dia que a gente desenvolver consumo de mel, nós vamos salvar a abelha, nós vamos salvar o meio ambiente, nós vamos valorizar o pequeno produtor, nós vamos defender a brasilidade. O mel, o simples consumo de mel, traz tudo isso que eu falei para você atrás. O consumo de mel é uma coisa muito mais complexa do que você imagina e falar, eu estou dando uma coisa boa para a garganta, ou estou dando uma coisa boa para a saúde. Não, você não está fazendo uma coisa boa para a tua saúde, você está fazendo uma coisa boa para a saúde do meio ambiente, não para a sua. É incrível, né? É muito diferente de você consumir uma colher de açúcar. Você está prejudicando o meio ambiente, você matou um monte de animais para produzir aquele açúcar. É uma discussão que eu tenho muito grande com o mundo dos veganos. Essa é outra coisa que me joga muita pedra. Eu falo, é fácil falar que defende o animal, mas sem pensar que quando você consome soja, açúcar, aveia, cevada, você dizimou os animais naquele local de produção e nenhum mais animal vive ali onde produz a soja. Não tem mais, não é abelha que não tem. Não tem cigarro, não tem joaninha, não tem passarinho, não tem sapo, não tem nada. Então a gente precisa pensar numa agricultura em produtos que defendam o meio ambiente. E o mel não é um produto de origem animal. O mel, claro que é. Desculpe, sim, mas a gente não pode falar que eu não consumo mel para proteger a abelha, porque na verdade a gente não vai estar protegendo a abelha, a gente vai estar prejudicando a abelha. Então consumir mel é a melhor forma de defender as abelhas. É uma discussão complexa, técnica, precisaria de horas explicando isso, mas é uma briga que eu compro, muitas vezes. E a gente precisa entender que mel não é o principal produto das abelhas. Mel é secundário. Nem de perto é o que importa. E não é geleia real, e não é própolis, e não é cera. O principal produto das abelhas é a polinização. Bia, 70% do que a gente come depende de polinização. Se não tiver abelha, não tem comida. Einstein falou que o mundo termina em 4 anos se nós acabarmos com as abelhas. Então a gente devia pagar o produtor de mel, o cara que produziu isso daqui, tanto faz de apis ou de abelha nativa, são coisas distintas ambientalmente também, a gente devia pagar ele pelo serviço ambiental, não pelo mel. Pelo produto. Não pelo produto. Isso. Né? Então, quando estiverem consumindo mel, a gente precisa lembrar desse tanto de coisa boa que está acontecendo, do mel. Né? Dessa coisinha que é gostosa, que é doce, que é lúdica e não é violento, não é perigoso, não é picada, né? É amor. É amor, é conexão, lindo, né? É energia, né? Que lindo. A Márcia fala, olha que coisa, o mel é o sol que virou um produto, porque o sol ilumina as plantas produzem o néctar, a abelha colhe o néctar e produz o mel. E a gente colhe esse produto que começou o ciclo lá no sol. Que lindo. Que lindo, não? O que vocês estão achando? Pois é, aqui o nosso Pod Vivax, conversamos hoje com Eugênio Basile, por tabela com a Márcia Basile, de quem a gente gosta tanto, esposa do Eugênio. Ele trouxe hoje uma palavra sobre meles, mas não é só palavra e nem degustação só de meles, não. Ele trouxe muito mais do que conceitos de meles, de brasilidade, de defender o que é nosso, de meio ambiente, de sustentabilidade. E eu convido vocês para conhecerem um pouquinho do trabalho desse casal maravilhoso que vem mudando vidas. Eugênio, nós estamos chegando no nosso fim, infelizmente. Eu queria muito que você desse os seus contatos, rede social, para que que você costuma dizer assim, uma vez eu fiquei tão emocionada, você falou, Bia, eu declaro você embaixadora das abelhas. Tanto estava certo que eu tô aqui falando das abelhas graças a você, tá vendo? E eu quero que você faça esse convite para as pessoas também, para que sejam os embaixadores das abelhas, assim como eu, com maior orgulho. E passe seus contatos, que a nossa ideia é polinizar conhecimento, por favor.
Então, quem quiser conhecer os nossos meles, nós temos uma loja virtual, mb.com.br, MBEE 2 vezes, de abelha em inglês. E quem quiser saber do projeto, a gente vai contando todo dia um pouquinho devagarzinho nas nossas redes sociais, um pouquinho do que a gente faz, quem são nossos produtores, o que está acontecendo. E o nosso Instagram é MBMel. Lá tem bastante coisa bacana e a gente precisa muito de mais seguidores e de pessoas me ajudando quando falam mal de mim, falando, não, eu conheço esse cara, não é nada disso, não, vamos lá. As abelhas estão acima. A gente construiu um negócio que a abelha está acima de tudo. Eu lembro que estava falando da missão, a gente acabou descobrindo mais tarde. A abelha, o dia que a gente colocou a abelha acima de tudo, a MB deslanchou. Que bom, né? Que bonito. Muito obrigada. Obrigado, demorou, mas eu consegui. Que bom, que bom. Demorou, mas eu consegui, porque eu sabia que o público da Vivax merece saber um pouquinho mais desse universo chamado MB. Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo para vocês.